Olá, sejam todos bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e também através de 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Vamos à pauta de hoje do Visão 360. O Visão 360 discute o veto do governo federal ao projeto de lei da dosimetria. A proposta aprovada pelo Congresso previa mudanças nos critérios de aplicação e progressão de penas, com foco nas condenações relacionadas aos chamados atos de 8 de janeiro. O veto reacende o debate sobre a justiça, a segurança jurídica e o papel dos poderes da República. Quais são os argumentos do governo para barrar o texto? O Congresso pode derrubar esse veto? Quais os impactos da decisão para o sistema penal e o cenário político? Aí chegamos a uma questão bem significativa, o cenário político. Para isso, nós temos como convidado, hoje aqui no Visão 360, para falar destes desdobramentos, o jornalista, advogado e deputado estadual Gustavo Vitorino. Deputado, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Uma honra, Glauco, muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom estar com vocês aqui na Masper TV. Esse é uma questão efervescente, né, em Brasília. Ela tem aí amplitudes jurídicas que muitas vezes saem fora daquilo que nós temos nos nossos diplomas legais. Mas tem também, e principalmente, o componente político, que eu entendo é decisivo. O veto do presidente Lula era previsto, mas a gente vai ter agora uma grande encruzilhada. A grande encruzilhada é o Congresso derruba o veto. E o próprio Lula já disse, eu vou ao STF. E a gente sabe, o Lula não perdeu nenhuma ainda no STF. Todas as ações do Lula ou de parlamentares à esquerda, no campo ideológico da esquerda, tiveram sucesso nas ações do STF. Algumas delas, inclusive, surpreendentes. Então, me parece que nós estamos numa encruzilhada política entre democracia, separação dos três poderes, mas principalmente o cumprimento da lei. Certamente, esse é um tema bastante polêmico para a gente debater. E vamos ter tempo para falar sobre desdobramentos. Um ingrediente muito específico, sim, é um ano eleitoral. Também aqui no Visão 360 já falamos com pessoas relacionadas à área jurídica, falando justamente sobre o tramitar de toda essa questão. Hoje vamos abordar a parte política, mais especificamente das pessoas que têm um certo ceticismo, para não dizer uma crítica, sim, ao desempenho, inclusive, da questão jurídica, mais especificamente do STF. Bom, antes de entrarmos na nossa pauta específica, as informações do Momento 360. O mercado financeiro diminuiu para 4,05% a expectativa de inflação em 2026, segundo o boletim Focus. As projeções para o PIB, câmbio e juros foram mantidas. A Selic, a taxa de juros, deve cair para 12,25% até o fim de 2026. Já o dólar segue estimado em R$ 5,50. Agora falamos de cultura. O cinema brasileiro teve uma noite histórica no Globo de Ouro, em Los Angeles. O filme Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, venceu a categoria de melhor filme em língua não inglesa. Wagner Moura conquistou o prêmio de melhor ator em filme de drama, um feito inédito para o país. E fechando as informações do Momento 360, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a progressão de regime do hacker Walter Delgatti Neto para o semiaberto. A decisão considerou o cumprimento de mais de 20% da pena e o bom comportamento carcerário.
A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável ao pedido. Delgatti poderá retornar ao regime fechado em caso de nova condenação ou falta grave durante o cumprimento da pena. Nós vamos para um rápido intervalo, em seguida voltamos para falar do nosso assunto principal de hoje com o deputado estadual Gustavo Vitorino. O projeto de lei da dosimetria e o veto do presidente Lula. É rapidinho e a gente já volta. Visão 360, de volta. O nosso convidado de hoje é o deputado estadual do Republicanos, Gustavo Vitorino. E como representante político, nós estamos falando aqui da Assembleia Legislativa, mas com, logicamente, entendimento do que está acontecendo em âmbito federal, até porque não conseguimos ficar imunes, isso seria impossível. Ele também nos dá a posição relativa ao gabinete dele, a este setor na nossa política estadual em relação ao que está acontecendo em Brasília, mais especificamente sobre o projeto de lei da dosimetria. Esse projeto que foi aprovado no âmbito da Câmara, do Senado, mas que foi vetado pelo presidente Lula e que considerava, entre outras coisas, a diminuição das penas daqueles acusados no chamado os atos do dia 8 de janeiro. Completaram, inclusive, 3 anos. E nós falávamos lá na apresentação, deputado, dos possíveis desdobramentos. Foi vetado pelo presidente, deve voltar a ser discutido. E aí, na sua percepção, o que vai acontecer? Porque é um acirrar de ânimos políticos, mas com tons jurídicos e muito importantes, né? Bem, nessa discussão, o primeiro aspecto a se considerar é que nós temos aí, além do fator político, entrou em campo agora um fator externo. Então, existe, por exemplo, a suspeição de que esse tratamento que será dado àqueles que estão presos pelos atos do 8 de janeiro vai ser sublimado por conta de um teórico acordo com Donald Trump, enfim. Vamos lá, eu não acredito. Não acredito. Eu acho que a coisa vai ser tratada politicamente. O Lula e particularmente o STF, que hoje está completamente politizado, o STF foge da lei de uma forma assustadora para nós que operamos o direito. E isso faz com que nós tenhamos, como expectativa em relação a esse projeto da dosimetria da pena, a sensação de que vamos ter outro embate, a exemplo do que aconteceu com o IOF. Recentemente, o Lula quis aplicar o IOF na população brasileira, no empresariado, aplicar em todos. Você que está nos assistindo, você paga IOF. Ah, mas eu tenho só uma carrocinha de picolé. Você paga IOF. Todos nós pagamos IOF. O Lula queria reajustar os índices, o Congresso disse não. O Lula rejeitou uma proposta de conciliação do Congresso, voltou, o Congresso derrubou o veto, ele recorreu ao STF. E, de forma monocrática, o ministro Alexandre de Moraes disse, não, o Lula pode cobrar o IOF que ele quiser. Ponto. Mesmo estando claro que reajustes tributários previstos com impacto no orçamento têm vinculação, sim, com o Congresso Nacional. Você precisa de autorização legislativa. Bem, o que está acontecendo agora é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, o Congresso criou um consenso, as duas casas criaram um consenso, a Câmara Federal e o Senado, de que era necessário o país ser pacificado, abrandar os exageros e os abusos do STF em relação às condenações do 8 de janeiro. Por acordo, as duas casas decidiram por um projeto de dosimetria da pena que estabelecia uma redução. Bem, deixa eu só desculpa lhe interromper, mas levando em conta também o tema anistia, né? Para não ser o famoso 8 nem 80. Quer dizer, não haveria consenso para anistia, que era algo que era um pedido, né, daquelas alas, principalmente ligadas com o Bolsonaro, com o ex-presidente Bolsonaro, mas
Se pensou, então, no meio termo, seria mais ou menos por aí. É que vem a consequência aí. A sensação que eu tenho é de que o Lula vetou, porque ele disse que ia vetar, e já vieram vozes do STF dizendo, não vamos aceitar nenhum tipo de alteração nas penas do 8 de janeiro. Bem, isso para mim é um recado dado pelo STF ao Lula. Ou seja, Lula, se o Congresso derrubar, recorre que a gente anula a decisão do Congresso. Ou seja, o Congresso está de joelhos já há um bom tempo no Brasil, para o Judiciário e para o Executivo. O consórcio executivo-judiciário hoje governa o Brasil a plenos poderes. Aonde que está o problema? Nós vamos ter pela segunda vez uma decisão do Legislativo, do Congresso Nacional, atropelada pela Suprema Corte Brasileira. E eu digo por que isso não deveria e não pode acontecer. Porque a competência exclusiva de legislar é do Congresso Nacional. Não cabe ao STF legislar. No IOF, o STF legislou. Por que ele diz, não, o Lula pode cobrar 3,5%? Da onde que eles tiraram isso? Qual é a lei que dá esse suporte a isso? A mesma coisa vai acontecer no 8 de janeiro. A reação já aconteceu. O relator da matéria, o ministro Esperidião Amin, não satisfeito com isso, já fez um projeto e apresentou um projeto de anistia ampla, geral e restrita para aqueles condenados pelo 8 de janeiro. Até agora, se tem, digamos assim, muita nebulosidade em relação à posição das duas casas, por ser recesso. Está difícil de falar com todo mundo, mas o senador Esperidião Amin já disse que tem a expectativa, sim, de aprovar como uma reação do parlamento brasileiro à sobreposição do STF à sua autoridade. Mas seria esse tipo assim, declarou guerra, então vamos para a guerra? E aí começa a encrenca. Se for aprovado, o Lula vetar, porque ele vai vetar. Se ele está vetando dosimetria, imagina, ele vai vetar, volta e o STF derruba de novo. A gente tem consolidada a ditadura no Brasil. Ou seja, o Poder Legislativo, a quem compete exclusivamente legislar, criar leis, derrubar leis, anular leis. Isso é competência privativa do Legislativo. O Judiciário aplica a Constituição. E aí começa a parte do problema, Glauco. Nossa Constituição, o senhor que está nos assistindo vai ficar indignado com o que eu vou dizer, mas eu tenho repetido isso ao longo dos últimos 20 anos. Nossa Constituição é muito ruim. A nossa Constituição, ela está mais para carta de intenções do que propriamente uma Constituição de caráter taxativo. Por que isso, deputado? Porque mais de 80% da nossa Constituição precisa de regulamentação que nunca foi feita. Então, o que acontece? É o puxadinho que não... Nós temos a famosa norma em branco, onde cada um interpreta do jeito que quer. Então, um exemplo a você. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Está previsto na Constituição, artigo 236. União civil entre homem e mulher está previsto na lei brasileira. Eu não sou contra, onde alguém diga, o Vitorino é homofóbico. Não. Muda o dispositivo. Muda o artigo 236. Vai lá e muda o artigo. Pronto, adapta. Não, o STF diz o seguinte, não, esse artigo não vai nada, vai valer o que a gente quer. E está permitido. Nada contra. Eu sou favorável. Mas tem que mudar a lei. Não é interpretar a lei. E ao longo do tempo eu tenho dito, inclusive para os meus alunos, eu canso de repetir isso para os meus alunos, nos cursos de direito, as palestras, eu digo, quem quer cumprir a lei, a lê. Quem não quer, a interpreta. Nós vivemos num país onde hoje todo mundo quer interpretar a lei. Bom, a gente tem desembargadores de internet, né? Porque as leis, muitas leis são claras, são leis tácitas, que está explicitado de forma absolutamente coerente o dispositivo legal. Mas quem sabe se a gente olhar por esse aspecto, e aí nós temos a deformação da lei. E é isso que vem acontecendo. É isso que está fazendo com que o próprio projeto da dosimetria encontre dificuldades, porque ele, eu vou chocar vocês de novo, estão nos assistindo, o projeto da dosimetria, ele não poderia ter passado pela CCJ, porque dosimetria da pena é privativa do magistrado.
E é tão complexa a dosimetria da pena que, se você pegar um determinado caso com uma condenação e tem que aplicar a dosimetria da pena, você dá para um aluno de nono, 10º semestre, ou dá para um magistrado em início de carreira, dá para um magistrado para ele calcular a dosimetria daquele caso. No outro dia, você muda os nomes, muda o local, mantendo a circunstância. Dá para calcular, dá outro valor. Dosimetria da pena tem um componente subjetivo enorme. Mas não é aí que entra, então, o aspecto... É claro que sim, o aspecto político de uma negociação. O senhor é a favor da dosimetria? Eu sou a favor. O senhor só trabalha com tese de anistia? Não. Eu acho que a dosimetria da pena seria uma forma de começar a pacificação do país. Eu sou pela anistia. O que é pacificação, na sua opinião? O Brasil hoje vive um clima de tensão muito grave, né, Glauco? A gente vive um clima de tensão, é artista sendo xingado na rua, é jornalista sendo atacado em supermercado. É família, né? É família brigando com os integrantes entre si, né? Então, veja você, isso é uma coisa muito grave. E isso, num país que se diz democrático, não pode acontecer. Porque os Estados Unidos têm aquele choque republicanos-democratas, mas não chega nesse limite. As próprias manifestações, elas têm um componente de limites. Aqui, olha, é um perigo. É um perigo. Eu não ando com segurança, mas não foi nenhuma nem duas vezes que eu fui xingado, porque sou de direita, sou conservador, liberal, eu tenho meus princípios que eu defendo. Eu jamais aceitaria que uma menina de 10, 11 anos divida banheiro com um menino de 14. São conceitos que eu tenho e isso faz de mim conservador, liberal, de direita. Mas essa tensão que existe, essa polarização que existe, ela é ruim para todos, inclusive para o que eles chamam de centro. Porque no Brasil a gente está confundindo centro com centrão. O centrão hoje traz no seu bojo um componente pejorativo e pouco recomendável, que é aquele político que gosta de estar sempre perto da chave do cofre. Já o centro não. O centro é aquele que evita a polarização. Ele pode não gostar de Bolsonaro, mas também não gosta do Lula. Ele pode não gostar do Lula, mas também não gosta de Bolsonaro. Esse existe mesmo, na sua opinião? E muito acentuado, Glauco. Mais do que deveria. Muito acentuado mesmo. Porque sempre que você Mas o mais que deveria, no sentido, o senhor lamenta que exista tanto centro? Não, eu lamento que exista uma polarização tão aguda. Ah, sim. Eu acho que a direita, hoje, ela exacerbou por conta do massacre que ela sofre no cotidiano, hoje, de uma ditadura da toga, que, na minha opinião, nós vivemos. E a esquerda tira proveito disso sem limites. Ela faz uso disso sem limites. E isso exacerba, porque os pontos de vista perdem a racionalidade e começam a ganhar o componente do ódio, da ira, da incompreensão e até do absurdo. A gente sabe que na política é preciso o mecanismo de conciliação, mas esse mecanismo de conciliação precisa ser equilibrado dentro da racionalidade. Por exemplo, algumas frases que são ditas viram absurdo. Você vê o presidente da República dizer que o traficante é vítima do usuário de drogas. O que eu vou dizer diante de uma afirmação como essa? Alguns dias atrás, a gente viu um ministro da Assistência Social comemorando que o cidadão tirou a carteira de trabalho do bolso, tirou longe, pegou um cartãozinho do Bolsa Família, o ministro aplaudiu, tiraram fotos. Sabe, esses absurdos em nome de teorias que a gente sabe não encontram fundamento. As teorias de fundamento hoje na política, elas são baseadas em estudos históricos que provam que todo o tecido social que é administrado sob um determinado perfil político-ideológico tem um resultado X, um resultado Y. Eu não conheço uma democracia de esquerda. Deixa eu lhe perguntar, aproveitando esse gancho, na sua opinião, há muita personificação, e aqui vamos falar de dois poderes, o poder executivo. Não é muito mais Lula
do que esquerda, e o Poder Judiciário não é muito mais Alexandre de Moraes do que o STF? Esse, para mim, é o grande problema. Porque a direita, durante muito tempo, ela foi só Jair Bolsonaro. A partir do momento que o Jair Bolsonaro passou a ser destruído pelo sistema, porque ele foi um parlamentar que teve a coragem de peitar o sistema. Ele peitou o sistema. Ele divulgou nomes, ele disse o que estava acontecendo, ele peitou o sistema. Esse cidadão, a partir do momento que ele foi massacrado e perdeu força, a direita se pulverizou. Hoje nós não sabemos, nós, que eu digo que eu sou de direita, nós não sabemos quem será o nosso candidato à presidência da República. A esquerda já sabe há 3 anos. Então, esse é um aspecto que, na fixação do conceito de política, depõe contra, exatamente pelo processo de pulverização. Por exemplo, isso está acontecendo com o Banco Master, que é o Banco Master hoje é a lavanderia de dinheiro do Brasil. É a lavanderia de dinheiro em Brasília. O Banco Master tem implicados de direita, de esquerda, do centrão, do centro, de cima, de baixo, da toga. Tem gente implicada de todo lado. Olha o desespero que existe hoje em impedir que o caso Master se amplifique. Colocar em segredo de justiça, o Banco Central colocou em segredo de justiça as operações com a Venezuela, porque tinha envolvido o Banco Master, aí tem o segredo de justiça do Toffoli, tem segredo de justiça no celular do Vorkar, sabe? Quando existe esse cerco, é porque alguma coisa muito ruim aconteceu. O Bolsonaro, ele foi vítima de algo que ele não impediu que acontecesse. A Lava Jato começou a chegar em Brasília e começou a chegar perto da toga. E ali houve a decisão de atacar Sérgio Moro, de atacar o procurador-chefe na época, lá do Paraná. Ali começou o problema. Eu lembro que o Gilmar Mendes dava discurso, você viu? O ministro da Suprema Corte dá discurso contra uma operação que está colocando o Brasil a limpo. Pois o Gilmar Mendes dava discurso, dizendo que estava havendo abuso de promotores, que tinha problemas envolvendo intimações ilegais, enfim. Aquilo ali sinalizou de que, sim, nós devemos nos fechar. E aí se fecharam. E aí vem as famosas frases do Barroso, derrotamos o bolsonarismo, frase do Gilmar Mendes, o Lula deve a eleição a nós, ao STF. Isso fragilidade significa também fragilidade das instituições? Muito. Isso é muito perigoso. Muito. O Brasil tem uma fragilidade das instituições que nos preocupa a médio e longo prazo, porque eu acredito que a curto prazo não será revertido esse totalitarismo que tem hoje. Esse consórcio PT-STF, ele não será revertido a curto prazo. Quando o Bolsonaro venceu a eleição e virou presidente da República, eu lembro que o Olavo de Carvalho, na época, disse, olha, cuidado, a direita ganhou a cereja do bolo, mas não é dona do bolo. E a gente viu o que aconteceu nos 4 anos. Massacre pela imprensa, o massacre pelas decisões judiciais. O STF decidiu 129 vezes contra Jair Bolsonaro nos 4 anos de governo. O Lula completou 3 anos e não tem nenhuma decisão contrária. Isso é um indicativo de que você tem uma excepcionalidade hoje na máquina judiciária. E isso atinge a política, a conduta política. Diria para você que mais de 30% daqueles que estão ao lado do Lula hoje nem de esquerda são. Eles querem ficar perto, não do Lula, da chave do cofre. E isso se tornou no Brasil, infelizmente, uma regra geral. Bom, mas aí, deputado, o que acontece na Venezuela vira sinônimo de polarização no Brasil. O que acontece com a política econômica dos Estados Unidos vira assunto de polarização no Brasil. O que acontece na Rússia vira assunto de polarização no Brasil. E mesmo assim, o senhor acredita em pacificação? Eu acho que a pacificação parte da parcimônia. O que eu entendo por parcimônia política nessa hora? Você aceitar a opinião contrária e não contraditar atacando a gente, contraditar com argumentos, com fundamentos.
Não adianta você, num debate, eu ouvir uma opinião que eu não concordo. Ah, mas você é de esquerda, você é comunista, petista. Não, isso não é argumento. Ou eu dar uma opinião e alguém disse, ah, mas você é de direita, você é conservador, você é bolsonarista. Isso não é opinião. E nós vivemos hoje muito nisso. E eu não falo exclusivamente em veículos de comunicação, eu falo no parlamento. Debates fortes, acirrados no parlamento, muitas vezes, sai do componente político e ganha um componente quase que pessoal. Nem ia falar, mas já que veio por esse lado aí, eu me atenho às vezes a ver sessões, né, da Câmara e do Senado, mas não precisamos ficar nesses fóruns, né? Acredito que nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, nós temos coisas muito parecidas. É um nível de discussão que pouco foge do chão, muitas vezes. E eu fico pensando, onde é que isso vai nos levar? Se é que vai nos levar a algum lugar. Grande parte disso tem a ver com a educação, a conscientização da população. Anota o que eu vou dizer para você. Na eleição desse ano, 20% das vagas na Câmara Federal, 20%, são 513. Aproximadamente 100 deputados federais que forem eleitos serão deputados depuluencers, deputados influencers, que vivem de internet. Serão pelo menos 100 deputados que têm mais de 1 milhão de seguidores. E aí você vai perguntar, pô, mas esse cidadão é o quê? Como é que ele chegou a 1 milhão de seguidores? Bom, a gente está vendo aí, né, as fazendas que vende, as fazendas que vende, fazenda que eu digo é aquelas paredes cheias de celular que vende apoiadores, que vende... Eles já me ofereceram isso uma vez. O senhor nunca fez uso de... Não, nunca fiz uso. O meu é totalmente orgânico. Orgânico. Eu tenho, no Instagram eu tenho 670, 680, tem mais 200 e pouco no Facebook. Nós mais temos o 300 caso do vereador de Erechim, né, que foi citado agora no caso do Banco Master, que tem mais de 1 milhão Tem mais de 1 milhão, tem mais de 1 milhão. Mas sabe como é que você vê o seguidor de verdade? Você vê o seguinte, pega o acaso 10 assim, aí abre a página dele no Instagram, está lá, influencer digital. Ele tem 2 seguidores e segue 147 pessoas. Ou seja, gente que está paga para ali para fazer isso. E a gente tem essa experiência aqui na Masper TV, certamente os programas aqui, se você abrir, por exemplo, o programa que nós estamos fazendo hoje, você está conversando com um parlamentar de direita. Se você abrir o WhatsApp, ou o Instagram, ou o YouTube, vai ter gente ali me xingando. Aí você vai ver quem é o cara. Não, e eu certamente também. Também, os dois. Aí você abre ali, vai ver quem é o cara. O sujeito tem 4 seguidores e segue 167 pessoas. Ou seja, é alguém que é... e na descrição vem produtor de conteúdo digital. Isso é padrão. Produtor de conteúdo digital. Você já sabe que é robô. Então, a guerra hoje ela foi para o mundo virtual também. O próprio governo federal admitiu de que investiu dezenas de milhões de reais na contratação de pessoas para trabalharem no mundo virtual. E a próxima eleição vai ser terrível nesse sentido, porque muita gente vai ser eleita porque é engraçadinho na internet. Aí tu pergunta para ele, tá bom, já sei que o senhor sabe xingar o Lula, sabe xingar o Bolsonaro, que o senhor sabe xingar o Macron, sabe xingar o Trump, tá bom. Qual é essa proposta para a educação brasileira? Qual é a proposta que o senhor tem para a área de segurança? Porque eu muito cedo percebi isso, Glauco. Então, eu tenho um volume grande de seguidores, eu tenho mais de 1 milhão 200 e pouco somando tudo, mas tem pelo menos uns 100 mil ali que estão em mais de uma rede. Então, seria 1 milhão de seguidores. O Facebook é de pessoas com mais de 50, 55 anos, o Instagram é meio globalizado, TikTok é a garotada, ali o TikTok eu tenho 280 mil, alguma coisa. Eu me preocupei com esse tipo de coisa, tanto que eu sou recordista na Assembleia Legislativa, na história da Assembleia Legislativa, em projetos de lei. Eu já apresentei 127 projetos de lei em 3 anos de mandato. Não tenho nenhum projeto com nome de rodovia,
projeto de dia do não sei o quê, festa não sei o quê, dia do ovo, essas coisas, nada disso. Meus projetos são saúde, educação e segurança, que é o tripé que eu entendo que tem que se atender. Então, se alguém diz assim, o Vitorino tem a TV, a rádio lá, mas o que o Vitorino fez até hoje? Não, está aqui, ó. Eu tenho dezenas de leis aprovadas, tenho 127 projetos de lei na área de educação, saúde e segurança. Eu acho que esse tipo de coisa deveria ser a mola propulsora do voto. As pessoas têm que saber em quem estão votando. Não é aquele cara que estava ali na esquina entregando chachipão domingo e distribuindo santinho. Esse cara pode até ser um bom parlamentar, mas você que esteve lá, o que você fez? O que você aprovou? Qual foi a sua atividade lá dentro? E esse é um problema que nós temos no Brasil. Por exemplo, eu posso citar dezenas de parlamentares aqui para provocar polêmica, mas vamos pegar um. Polêmica. Vou citar um. Antes de ser eleito, quem já tinha ouvido falar na dona Érica Ailton? Influencer de internet. E assim nós temos muita gente que vive de videozinho. Quer ver uma coisa? Isso acontece na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores. A sessão terminou, passou a ordem do dia, agora vem assuntos gerais, que é onde cada um sobe e se manifesta do jeito que quer. São dezenas de manifestações para plenário vazio. Está só o presidente que tem que conduzir até o fim. Sim. E às vezes nem ele fica, bota o primeiro secretário e o taquígrafo lá. Mas aí ele sobe, porque eu disse para os senhores, se empodera. Porque o fulano é isso, o fulano é aquilo, desce, vai direto na TV Assembleia, escuta, recorta para mim e manda para o gabinete lá. E aí vira material... material de internet. Olha, eu queria não acreditar, mas é muito difícil que essa tentação, essa questão da vaidade, essa exposição, ela não chegasse na justiça. Mas eu tenho a impressão que chega, de uma forma ou de outra. Eu tenho que fazer um intervalo, mas rapidinho a gente volta para continuar esse nosso assunto com o deputado Gustavo Vitorino. Já falamos um pouco aqui sobre o projeto de lei da dosimetria, mas ainda dentro desse bojo, relação de poderes, a gente continua a conversar logo depois do intervalo. Visão 360 de volta, hoje com um bate-papo muito interessante com o deputado estadual Gustavo Vitorino, do Republicanos. Começamos, o nosso gancho foi justamente o projeto de lei da dosimetria, o veto por parte do presidente Lula em relação àqueles julgamentos feitos devido aos atos do dia 8 de janeiro. Já expandimos para outras questões e encerramos o bloco anterior falando muito dessa ligação atual que tem o político com os meios digitais, a população, de uma forma geral. E aí eu chamei a atenção para a questão da justiça. STF, por que não? Me parece que há uma contaminação também midiática. O senhor concorda? Concordo e avanço no sentido de que o ego, ele é, nem sempre, mas extremamente vinculado à incapacidade que você tem de lidar consigo mesmo. Antes que alguém pergunte o que é, o Nietzsche tem um pensamento em que ele diz, normalmente, aquele que tem o ego inflado, ele infla porque o seu eu não consegue acompanhar o seu amor próprio. Notadamente, nós temos hoje no STF ministros que não têm nenhuma condição de ocupar uma toga da Suprema Corte. Estou falando competência jurídica, saber jurídico. Eu diria que metade ou até mais
não tem tamanho para ocupar uma cadeira da Suprema Corte. E quando nós falamos deste poder, que é o máximo do ponto de vista da justiça, o senhor questiona o método em que eles são indicados? Sim, sim. Essa é mais uma aberração da Constituição que eu disse no início do programa, que é muito ruim. Nossa Constituição é paquidérmica, ela é gigantesca. 2/3 da nossa Constituição deveria ser definido por lei ordinária. Não fazer parte de uma carta magna pendente de regulamentação, que nunca aconteceu. Sabia que o juros no Brasil é de 12% ao ano? Então, esses aspectos, quando você associa isso a um componente de ego inflado, você passa a lidar com uma dificuldade muito grande, que é a ira, a revolta, a frustração, a inveja. Eu tenho comigo de que nós temos uma deformação tão grande no nosso país por conta dessa Constituição ruim, que me envergonha. O Brasil talvez seja o único país nas Américas, aliás, que eu conheço, que tem ministros da Suprema Corte milionários. O patrimônio de alguns ministros da Suprema Corte, ele é contabilizado em milhões de dólares. Isso não existe. Os ministros da Suprema Corte americana têm conforto, vida digna, conforto, segurança, vida preservada. Tem ministro da Suprema Corte de Londres que anda de bicicleta. E o Brasil, nós temos milionários. Vocês viram aí, não vou citar nomes para evitar, mas todo mundo sabe, tem gente com investimentos milionários na Europa, nos Estados Unidos, enfim, com patrimônio, repito, avaliado em milhões de dólares. Já começa por aí a distorção, porque tem um componente ético que não pode ser superado. E a própria Suprema Corte, ao se sentir suprema, sem querer fazer trocadilho e já fazendo, ela passou a legislar para si mesma. A Suprema Corte proibiu de que a Receita Federal investigasse ministros da Suprema Corte. Uma autoproteção, uma redoma. Proibiu, estendeu depois para que fossem investigados familiares de ministros da Suprema Corte. Alguns anos atrás, agora bem recentemente, decidiu de que sim, os ministros da Suprema Corte podem julgar ações patrocinadas por familiares seus, operadores do direito, mais precisamente advogados. Pode. E aí, você tem, não vou citar, mas todo mundo sabe, mulheres de ministro, familiares de ministro, filho de ministro, primos, todo mundo advogando na Suprema Corte. Todo mundo advogando lá, com contratos de milhões de reais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sincera, de quem viveu do lado do balcão como jornalista, do outro lado como político, profissional liberal, um espectador, certamente, um eleitor também. O senhor vê que futuro para o Brasil? Olha, eu acho que o Brasil, para equilibrar as forças, hoje nós estamos acelerando contra o muro, em termos econômicos, estamos acelerando... Até os investimentos estão saindo daqui, né? Sim. Nós batemos a 32 bilhões de dólares, foi o número que o Banco Central divulgou. Entre saídas e entradas, um déficit de 32 bilhões de dólares, histórico. Nunca saiu tanto dinheiro no Brasil. Empresas, por exemplo, como... Já nem falo da Ford, que foi embora. Ah, mas é reformulação estrutural. Não, a Ford foi para a Argentina. A Ford fabrica as caminhonetes todas na Argentina. Não tivemos uma fábrica agora... A Lupo. Exatamente, foi para o Paraguai. A maior fábrica de meias da América Latina, a Lupo brasileira, em décadas de história, foi para o Paraguai, levou tudo para o Paraguai. Essa semana, agora passada, a maior empresa de carrier do mundo, entregas e encomendas, a Federal Express, anunciou que está saindo do Brasil. E todas elas dizem a mesma coisa. Carga tributária, insegurança jurídica. Eles nem falam de política. É insegurança jurídica, ou seja, a indústria da ação trabalhista.
e a insegurança tributária, a brutal carga tributária que traz uma insegurança jurídica absurda. Mas aí também eu lhe questiono o seguinte, entra governo, entra esquerda, entra direita, sai direita, e a carga tributária continua sendo alvo de crítica quando se está do lado de fora. Bom, vamos aos números. O Jair Bolsonaro, ele eliminou 17 tributos e zerou mais 9, num total de 26. A carga tributária individual sobre o brasileiro, que ele pegou com 38,8, ele reduziu para 35,4. Aí veio Lula, trouxe todos os impostos de volta, tirou a alíquota zero daqueles que tinham zero e criou mais 4 ou 5. O Lula tem um total de 28 entre impostos que ele trouxe de volta e sobrecarga. Hoje a carga tributária passa de 39% sobre o brasileiro. Mas o problema não é só a carga tributária individual do cidadão, é a carga tributária sobre a empresa. Um funcionário hoje que ganha R$ 1.500, salário mínimo, R$ 1.500 cada mês, R$ 1.500, ele custa R$ 3.000 para a empresa. Esse mesmo funcionário custa, no Uruguai, os 1.500, 23% de imposto. No Paraguai, 18% de imposto. Não tem como a gente competir. Hoje nós exportamos tributos, exportamos impostos. Por que a gente só vende comida? A gente só vende, nós temos a nossa produção primária, que é o que vende lá fora. A gente só vende isso. Nós não vendemos manufaturados. Que salva a economia, né? Nós não vendemos manufaturados, não vendemos produtos de valor agregado significativo, tecnologia, nem se fala, nós vemos aqui, não é dada a pedra. O senhor é contra os programas sociais? Grande parte deles, sim. Por quê? Grande parte deles tem um caráter estritamente eleitoral. É o princípio do Gramsci, né? Antônio Gramsci, aquele italiano que decupou Karl Marx, socialismo, comunismo, andando lado a lado. A tese é a seguinte: eu tiro R$500 de alguém que trabalha e dou R$100 para 5 vagabundos. Eu ganho 5 votos, perco 1. Isso aconteceu na Venezuela, olha que virou a Venezuela. Aconteceu em Cuba, olha que virou Cuba. Coreia do Norte. Então, já vou citando assim, porque esses partidos, quando chega num ponto em que não tem mais aquele que trabalha e pode pagar R$500 de imposto, aí começa o recrudescimento do sistema. O Brasil hoje tem mais pessoas nos programas sociais do que carteira assinada. E isso é um sintoma terrível. Eu citei para você o exemplo do ministro que comemorou em frente às câmeras o cidadão que atirou a carteira de trabalho e pegou um Bolsa Família. Eu não sou contra o Bolsa Família, eu não sou contra o programa social, mas nós temos demais. Nós temos 96 milhões de brasileiros dependentes de programas sociais. 57 milhões no Bolsa Família. 54 milhões no Bolsa Família. 37 em idade laboral. E aí o governo vem dizer que o índice de desemprego no Brasil é em torno de 7 milhões, 6, não sei o quê, em torno de 7 milhões, 8 milhões de brasileiros. E esse é um outro problema que nós enfrentamos, a mentira. O IBGE era uma instituição sagrada para a apuração de dados econômicos. Hoje ninguém mais leva a sério o IBGE. O IBGE hoje virou uma agência de propaganda do governo. Então você começa a perceber, por exemplo, que nas operações financeiras entre instituições ou com outros países, os índices são completamente diferentes dos índices que o IBGE divulga. Inflação de 4%. Caramba, você que está me assistindo, você vai ao supermercado uma vez por semana? É a sensação que a gente tem, né? Que algo está errado nesse cálculo. Tem um índice que não está batendo aí com o que é divulgado, né? Então, assim, esse componente, o socialismo e o comunismo, eles se debruçam e utilizam como combustível muito da mentira, da manipulação. Isso não é de todos os lados? Nem tanto, nem tanto. A direita tem seus pecadinhos, viu? Tem. A direita, um dos pecadinhos da direita é muitas vezes em benefício de um todo, a pretexto de beneficiar um todo,
traz benefício para um grupo. Mas é importante que se tenha em mente uma coisa. Muitas vezes, esse grupo consegue trazer benefício ao todo. Vou dar um exemplo para você. O ex-presidente Bolsonaro zerou o imposto sobre placas solares, energia limpa. Zerou o imposto. O Lula, no primeiro ano, trouxe imposto de volta, 8%. No segundo ano, virou 17% ou 19%. Esse ano, 35%. 35%. Meio do ano. Inclusive, e falamos sobre isso que, energia limpa, porque o Brasil, o governo investe em energia limpa. Como assim? E não é as placas solares, só as placas solares prontas que você traz da China ou importa. É os componentes, as pequenas células em que se montam placas solares, e tem empresas em São Paulo, até aqui no Rio Grande do Sul, que montam placas solares. Essas empresas pagam por essa matéria-prima os mesmos 35%. Até em relação a... É uma contradição, logicamente, entre discurso, energia limpa e a prática, né? Carros elétricos, enfim... Você sabe por que a energia elétrica está subindo? Por que o quê? Porque a energia elétrica vai subir, esse absurdo agora, porque nós estamos acionando as usinas de carvão. Sim, a produção ela não está atendendo a demanda, né? O preço subiu, as bandeiras são acionadas, mas mesmo assim não há condições de atender. Eu tenho pouco tempo, mas eu queria lhe perguntar, enquanto isso, continuamos elegendo pessoas por rejeição a outras? Esse é o problema. Esse é o problema que nós enfrentamos hoje no Brasil. Eu certamente, na eleição a presidente, eu vou votar no candidato da direita. Mas se você me perguntar quem você enxerga hoje como o melhor candidato para o Brasil, tanto na esquerda quanto na direita, eu não vislumbro nenhum gestor na esquerda. Não vislumbro. O Haddad é um ministro que foi o pior prefeito de São Paulo. Está se vendo aí um ministro medíocre que arrebentou com as contas do país. Para mim, gestor é aquele que não necessariamente domina com profundidade uma área, mas ele tem noções mínimas para escolher uma pessoa adequada para aquela função. Para mim, o melhor gestor para o Brasil hoje seria o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele é um cara que tem várias formações superiores, pós-graduação, é um cara que tem conhecimento de engenharia, tem conhecimento de economia, tem conhecimento de direito, é um cara que tem uma capacidade muito acima da média. Ele está com problemas agora, por exemplo, com a distribuidora de energia elétrica lá em São Paulo, mas é um problema que não é dele, é do governo federal, porque é um contrato com o governo federal. Mas, você ter uma ideia, o Tarcísio de Freitas hoje fez com que a economia de São Paulo representasse 70% de todos os demais estados juntos. E eu estou falando de estados poderosos, como Minas Gerais, como Paraná, como Rio Grande do Sul. Então, para mim, seria um grande gestor. Ele teria um problema de largada, claro, porque você pegar um país com um rombo de caixa, como está o Brasil hoje, é complicado. Mas, como um grande gestor, eu tenho certeza que ele encontraria fórmulas. E eu acho que esse é o problema. Nós precisamos votar para governador em gente que tem experiência com gestão. Só quero aproveitar, mas rapidinho assim, temos no cenário estadual essa mesma polarização ou o senhor vê a possibilidade de alguém nem tanto à esquerda, nem tanto à direita? Eu vou ser honesto com você. É difícil isso aí, é difícil. O cenário estadual está uma esculhambação, né? Não, é que não tem nada definido nada, assim, né? Tem duas candidaturas definidas, o Edgar Preto pelo PL e o Luciano Zucco, que é o meu voto, pelo PL, e o Edgar Preto pelo PT. Essas duas estão definidas. No meio está um balaio de gato. Partido com briga interna, partido se desentendendo com outro partido, candidato se desentendendo com candidato. Está um balaio de gato. Se você me perguntar o que vai ser da eleição aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei. Mas que está uma briga de bugio, não é nem balaio de gato, é uma briga de bugio, porque estão se desentendendo e muito. Tenho a impressão de que aqui a eleição vai se definir no primeiro turno. E explico. A última eleição foi definida no primeiro turno. Se tivesse passado... Só houve Se tivesse passado Edgar Preto para o segundo turno, concordo, o PSDB votaria no Onyx e ele seria governador. Concordo. Então, eu entendo que o Luciano Zucco deve ir para o segundo turno, mas ele tem que torcer para que o segundo turno
ele vá com o PT. Porque se ele for com o Gabriel, o PT vota no Gabriel. Se repete o cenário. É aquelas questões de conjunturas que a gente fica imaginando, porque afinal de contas o segundo turno vai ser quem contra quem? Porque não teve ainda o primeiro. Aliás, como disse o deputado Gustavo Vitorino, ainda não há definição, na verdade, destas chapas oficiais, né? Nós somos pré-candidatos e algumas coisas podem acontecer ainda nesse decorrer aí do período. É aquela fase de, você conhece como poucos isso, aquela fase de férias de jogador de futebol. Tudo é cogitação. O time tal está indo para lá, o time tal está indo para cá. Pô, eu como parlamentar já fui parar em 4 ou 5 partidos, né? Que o senhor nem sabia, muitos deles. Que eu nem sabia. Não estava sabendo. Que eu nem sabia. Eu, de vez em quando, eu vou parar em algum partido. E muitas vezes alguns colegas fazem o seguinte, atiram e se acontecer, eu avisei. Se não acontecer, é barulho de grilo. O famoso eu avisei é maravilhoso. Deputado Gustavo Vitorino, muito obrigado pela sua presença aqui no Visão 360. Sempre portas abertas para o senhor. Uma honra, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram, que nos acompanharam. Obrigado a você. É sempre um prazer estar aqui na Masper, essa casa. Eu me sinto literalmente em casa. Muito obrigado, bom 2026. Igualmente. E Visão 360 fica por aqui. A gente sempre convida para que você participe, acompanhe, sempre das 9h30 às 10h30 da noite, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Por enquanto, tchau.